Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Química, a matéria mais linda de todas? E aí, antes de ir para a aula de hoje, precisamos lembrar que nós vimos na aula passada. Ai, professora, se me esqueci tudo! Para quem se me esqueceu, vamos se me lembrar. Amores, na aula passada nós falamos sobre o diagrama de Linus-Pauling e vimos como fazer a distribuição eletrônica, colocar os elétrons em todas as camadas do átomo, ou seja, na eletrosfera do átomo. Hoje a gente vai aprender algumas propriedades, algumas coisas que aparecem em decorrência dessa distribuição. Então vem comigo e preste atenção, que a aula de hoje é muito importante. Amores, anjos da minha vida, olha só, olha só, olha só. Quando a gente fala em distribuição eletrônica, existem algumas coisas muito importantes que caracterizam o átomo. Quantas camadas tem na eletrosfera dele? Quantos níveis de energia? Então observem, vamos começar com o nosso querido cloro. Olha aí, olha aqui em cima o cloro. Amores, número atômico 17. Quantos elétrons o cloro tem em toda a sua eletrosfera? 17. Então vamos distribuir esses elétrons, vamos colocá-los em seu respectivo subnível de energia, conforme o nosso querido Linus-Pauling nos ensinou? Vamos lá, vamos lá? Olha só, relembrando a aula passada, como ficaria? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, opa, freia o carro. Conta os elétrons que você já colocou. Olha só, 2 mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12. Faltam 5. Então, mais 5, 17. Agora nós distribuímos os elétrons no átomo de cloro. Mas aí eu pergunto para você, quando você faz essa distribuição, o que significa cada coisinha dessas? O que significa esse 1s2? É importante você entender o que significa isso. É importante você saber que esse numerozão que está na frente, olha aqui, ó, como está aparecendo para vocês? O número 1, esse número grandão que está na frente, ele corresponde à camada, ao nível de energia. Né? Quantas camadas tem no átomo? Quantos níveis de energia? A distância que esse elétron está do nosso núcleo. Amores, e a letrinha? O que significa essa letrinha? É o subnível de energia. É como se fosse um apartamento lá no nosso prédio. Os níveis seriam os andares e os subníveis os apartamentos. Então eu tenho um subnível de energia lá nesse nível que está sendo representado pelo número da frente. Neste caso, no nível 1, o subnível S. E amores, esse númerozinho em amarelo que está aparecendo aí em cima? O que é esse númerozinho? É o número de elétrons que existe ali nesse subnível. Então, quando eu falo 1s2, eu estou dizendo que na camada 1, no nível 1, no subnível S, eu tenho 2 elétrons. Entendeu isso? Entendeu? Entendeu? Agora que você entendeu, então, o que significa este diagrama, o que significa essas coisas que a gente fala, 1s2, 2s2, nós vamos entender um pouquinho mais sobre este átomo. Então, olha só para o átomo de cloro. Observem o átomo de cloro. Quantas camadas ele tem? Quantas camadas? Olha só. Ele tem a camada 1, ele tem a camada 2, ele tem a camada 3. Lembra que nós estudamos o átomo de Bohr? Nós podemos chamar essas camadas também por letras, lembram? Camada K, camada L, camada M. Ai, professor, isso é tão abstrato, eu não consigo entender direito, fica tudo muito confuso. Por isso eu trouxe um desenho para você. Olha só, o núcleo do átomo, ele está envolto por camadas da eletrosfera. São níveis de energia, como se fossem distâncias, elétrons que se afastam desse núcleo. Então, nós teríamos no átomo de cloro 3 níveis de energia. Olha lá o desenho que está aparecendo para vocês, ó, camada K, camada L e camada M. Então, são 3 níveis de energia se afastando do núcleo do átomo. Entendeu isso? Entendeu, né? Então, meus amores, é importante a gente saber qual é a última camada do átomo. Por quê? Porque é nessa camada que existem trocas eletrônicas. É nessa camada que um átomo ganha ou perde elétrons.
virando então um íon. Como nós falamos em cenas de capítulos anteriores, lembra? Lembra que nós falamos dos íons? Então, é nessa última camada que pode se transformar um átomo em um íon. Por exemplo, é na última camada que o átomo de cloro ganha elétrons. Sim? E aí ele viraria o íon cloreto. Mas isso, cenas para os próximos capítulos. Em breve falaremos sobre esses íons que se transformam, que ganham ou perdem elétrons numa ligação química, tá? Aguarde, cenas dos próximos capítulos. Hoje, eu preciso que você conheça bem essa última camada, que é o que eu chamo de camada de valência. Amores, para o átomo de cloro, a camada de valência é a camada 3 ou M. Sempre a última camada, a camada mais externa, o maior numerozão que tiver na sua distribuição eletrônica. Entendeu? Entendeu? Se você entendeu isso, então observe, a camada de valência do cloro é a camada 3. Então, na camada 3, eu tenho o subnível S e o subnível P. Agora, se eu perguntasse para você quantos elétrons o átomo de cloro tem em sua camada de valência, o que você ia fazer? Você ia pegar todos os elétrons que tem nessa camada. Olha, observa como a gente fez ali, ó. Observa, observa. Você pega os elétrons, 2 mais 5, e você tem então um total de 7 elétrons na camada de valência do cloro. Entendeu? Claro que sim, né? Mas como eu não confio em você, a gente vai fazer de novo. Vamos fazer mais uma vez, até você entender tudo. Vambora! Olha só, amores, vamos fazer a distribuição do ferro então. Já tá aí, como vocês podem observar, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Lembra? A gente fez juntos na aula passada. Agora me ajude. Quantas camadas tem no átomo de ferro? Observem, observem, olha só, quantas camadas? Eu tenho a camada 1, temos a camada 2, observem, atente, olha o que está acontecendo. Eu tenho a camada 3 e eu tenho a camada 4. Então, o nosso átomo de ferro possui 4 camadas. Observem lá, olha só, camada K, camada L, camada M, camada N. Nós temos 4 camadas neste átomo. Amores, a camada de valência do átomo de ferro é então a camada 4, também conhecida pela letrinha N. E se eu te perguntar quantos elétrons eu tenho na camada de valência do átomo de ferro? Você vai observar somente a camada 4. Então você vai olhar lá no 4s2 e vai descobrir que o ferro tem somente 2 elétrons em sua camada de valência. Entenderam, meus amores? Então, estudem bastante, façam todos os exercícios, treinem isso porque vai cair. Beijos, abraços, tchau, até a próxima!